galerinha, retornamos, vamos que vamos, vocês são demais, estamos aqui no segundo, última aulinha, hein, quero vocês focados, quero vocês aí atentos, anota aí todos os bizus que o tio Loyola tá dando, tá ministrando junto com vocês aí nessa troca de conhecimento. Vamos para a última aulinha de técnicas e práticas secretariais, number one, certo? Vamos que vamos? Qual é o nosso conteúdo aí, meu diretor? Qual é o nosso conteúdo aí? Me diga aí, qual é o nosso conteúdo? O foco é comunicação organizacional, dia 17/10. Queridos, falamos muito sobre a situação das várias formas de se utilizar auditivamente, visualmente, a comunicação organizacional dentro das técnicas e práticas secretariais, certo? Lembra do seguinte, existem outras comunicações que não são tão boas, que eu quero mostrar para você agora. A primeira, olha aí, assédio moral. Eita, professor, o que é isso, teacher? O que é isso? Assédio moral. Se você, quando entrar na empresa, tiver esses 4 comportamentozinhos aí, já se caracteriza o assédio moral. A sobrecarga de trabalho em relação ao empregado, o número de tarefas que este empregado recebe, que é desproporcional, meus queridos, a um outro colaborador do mesmo nível dele, certo? Então, isso é reforçado e muito com uma comunicação extremamente negativa organizacionalmente. Por exemplo, você está fazendo parte de uma reunião e você é ignorado constantemente pelo seu chefe, porque na verdade isso é uma postura de chefe, né? Esse que faz assédio moral, ele é chefe, certo? Ele não é líder, ele é chefe. E eu já vi, gente, em algumas empresas. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção aqui em mim, meu diretor. Olha só. O que tem aí? Tem um tópicozinho aí nesse slide. Espalhar rumores. Olha só. Espalhar rumores, certo? Rumores, espalhar rumores. Vigiar com excessividade. Excessivamente. Isso quer dizer o quê? Olha só. Tem chefe que ele faz aumentar a fofoca dentro do grupo só para ver o grupo conflitando, se comunicando de forma negativa e o grupo não tendo amizade entre eles. Sabe para quê? Para ele não ter um possível motim. Já pensou um negócio desse? Ele cria os conflitos para que haja uma desunião dentro da equipe, ou seja, ele espalha rumores, tá vendo aí? É uma forma de assédio sobre determinada pessoa na equipe, para ver a desunião na equipe, e a equipe não colocar ele, por exemplo, numa situação onde ele possa ser colocado para fora. Inteligente, né? Se a equipe não percebe isso, ele vai levando a equipe desse jeito. A equipe estressada, as pessoas adoecendo, somatizando, porque isso cria um estresse muito grande dentro da empresa, não é? Então é uma forma de uma comunicação organizacional extremamente negativa. Assédio moral? Assédio moral. Por exemplo, o chefe passa uma atividade, 5 minutos depois ele diz, terminou? Sendo que a atividade tem que terminar com 2 horas mais ou menos, e fica constantemente, terminou, e aí, está fazendo? O que está acontecendo? E não sei o quê. Ou seja, o excesso, a pressão sobre aquela situação, não dando autonomia, não dando tranquilidade para a execução daquela tarefa. Então, gente, isso é uma prática de assédio moral característico de uma comunicação negativa organizacional, certo? Que você fique ciente de que isso acontece nas organizações. Preste atenção quando isso for sinalizado com você, tá bom? Retornando para o nosso material, nós temos o quê? É claro que eu tenho que analisar o comportamento do executivo, do gerente. O que o gerente, especificamente, ele vai esperar como comportamento
do secretário? Que ele respeite e valorize seu trabalho e vice-versa, os dois, um para o outro. Que ele não misture assuntos pessoais com profissionais, que ele mantenha informado de todos aqueles assuntos que são interesses profissionais e estratégicos para a empresa, principalmente. Fora que ele possa agradecer também, tanto o líder como o secretário, por exemplo, um líder secretário também, ele possa agradecer a quem está recebendo as atividades realizadas, elogiar as pessoas, evitar falar alto, gritar com as pessoas, principalmente porque mostra agressividade e não assertividade. Não passar várias vezes a mesma tarefa ao mesmo tempo, com um prazo que não pode ser cumprido. Então, este é um fator decisivo, gente, para se colocar detalhes acerca do que é que você tem que ter como conduta, ou seja, uma postura profissional, certo? Postura profissional. Mas agora veja pelo menos, olha só aqui, essa situação. Isso é comunicação organizacional, professor? É. Vamos ler junto? Vamos analisar junto? Vamos lá. Isso é retirado de um WhatsApp, de um grupo que foi formado por o Johnny. Ele criou um grupo chamado Grupo Churrascão, dentro da empresa, certo? Pois é. Aí ele diz o seguinte: galera, churrascão amanhã na minha casa, hein? Na hora do almoço. 12h33. 12h34, o Davi fala: incrível! Mal posso esperar para saborear uma bistequinha gordinha e algumas costelinhas. Aí botou ainda 3 coraçãozinhos. Aí, o Johnny, este mesmo aqui, o que ele disse? Fantástico. Mas me diz uma coisa, algum vegano por aqui? Aí a Sara diz: sim, estou feliz que tenha perguntado. Na esperança, 2 minutos depois, hein? 2 minutos depois. Na esperança que ele pudesse direcionar alguma coisa para ela. O que ele faz? Ele tira ela do grupo. Tira ela do grupo. Gente, isso é uma comunicação extremamente violenta e agressiva. A professora foi no grupo do WhatsApp. Era um grupo do churrascão, ela era vegana. Coloca a dupla imagem aí, meu querido diretor, por gentileza. Olha só. Presta atenção, gente. Você tirar alguém do grupo sem ir lá no privado e dizer o seguinte: ó, gente, Sara, eu vou tirar o do grupo do churrascão, porque a gente não tem como a gente fazer um cardápio vegano para ti, tá certo? E aí, tendo em vista que você é nossa companheira e tal, eu vou te tirar para você não ter mais informação do que necessário e também, a não ser só que se você realmente você quiser fazer parte do grupo, mesmo você não podendo ir para o churrascão, tá certo? Então, quer dizer, essa é a forma mais zelosa, assertiva, cuidadosa de lidar com um companheiro, por exemplo. É uma comunicação organizacional, gente. Imagina aí o quanto é importante você ter isso como um diferencial, uma postura profissional, certo? Então, essa situação que eu quero colocar para vocês, ela é simples e básica, mas ela faz uma diferença enorme. A Sara foi tirada de um grupo informal, mas dos colaboradores e colegas de trabalho, que isso é extensivo à cultura organizacional e extensivo à comunicação organizacional, principalmente, de uma forma extremamente agressiva. Isso é falta de educação. Então, vai tirar alguém do grupo, vai lá no privado, vou tirar tu no grupo, porque por causa disso e aquilo. Ok? Ok, tá. Tira. Mas tirar sem falar nada é como se você estivesse excluindo e, na verdade, literalmente, você excluiu aquela pessoa do grupo. Sabendo que o ser humano é um ser gregário. Ele participa de grupos e isso é extremamente indelicado, extremamente pejorativo para aquelas pessoas que estão atuando daquela forma. Entenda sobre isso, tá bom?
Retornando para os slides, meu querido diretor, vamos que vamos. E o comportamento tem que ser o quê? O que se espera de um secretário em relação ao gerente, ao executivo? Que ele seja organizado, que ele sempre chegue sempre antes do seu superior, que ele saiba fazer a gestão do tempo dele e do gerente, do executivo, que ele tenha uma atitude profissional impecável e implacável também com a agenda, com a agilidade das tarefas, arquivamentos, que sempre saiba aonde e como contactá-lo, que tenha o respeito à hierarquia, que não fique ali tratando de situações com desrespeito a essa hierarquia, que seja ético e sigiloso ou sigilosa. Então é isso que se espera de um comportamento que quem vai estar tratando da comunicação organizacional, você, secretário, secretária, possa estar atuando. É claro que existem os reforços. E olha só quais são os reforços aí. Olha só quais são os reforços. Tenha uma boa postura, educada. Saiba que quando você pega o material de alguém, você devolve esse material na mesma situação, com a mesma condição. Saiba que tem hora para tudo, inclusive para o lanche. E o lanche tem que atender aos procedimentos que a empresa determina. Local, hora para o lanche. Importante não estar lanchando na mesa, onde tem os documentos, onde pode sujar, e principalmente onde eu posso ter farelos, por exemplo, no computador. E isso deixar uma situação ali de falta de higiene, por exemplo. É claro que eu tenho que ter cuidado com a voz quando eu vou conversar com as pessoas, o tom de voz, o volume, o levantar a voz, o deboche, a crítica, ele é super analisado, gente, como uma postura na comunicação também. Fora que isso pode constranger as pessoas, é um péssimo hábito. O saber ouvir e dar espaço para as pessoas falarem é super importante. Você saber falar também, o se acalmar em situações de caos, o diálogo como uma das principais técnicas do secretário, da secretária, faz parte do seu pool de competências. A educação, o ser cordial do mesmo jeito, o saber cumprimentar as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite, o obrigado, pedir desculpa, faz parte, independente se a pessoa vai responder ou não. O atentar-se à sua aparência, estar ali, com a sua barba bem feita, com o seu cabelo tratado, com as suas unhas limpas, com o seu dente lá, com a sua boca, com toda a sua higiene pessoal sendo feita, com até o seu hálito sendo revisado constantemente. Isso faz parte da postura. Já pensou? Você fuma, eu acredito que nenhum de vocês fumam, e você ir atender um cliente ou trabalhar com um profissional com um hálito de cigarro. Já imaginou aí? Pois é. Os atrasos mostram respeito ao tempo em relação às reuniões. Ou seja, você evitando os atrasos, você vai mostrar que tem respeito pelas pessoas, que respeitam também, que devem respeitar a sua postura também, certo? Então, entendam que isso faz parte do teu escopo de se comunicar melhor e passar a comunicação, quer seja não só verbal, mas o sinestésico, por todos os sentidos. Todavia, por exemplo, o secretário é recém-contratado na empresa. E o gerente ou executivo não dá muita abertura para estabelecer esse contato. O que o Natelense ele propõe? Sugere que algumas atitudes deverão ter como início para ajudar este bom relacionamento. É claro que todo início de relação existe adequação àquela situação, não é? E a adequação ela está muito ligada ao quê? A postura de o que você vai aplicar tecnicamente para melhorar a performance. Todo profissional precisa estabelecer técnicas de autogestão, planejando o que vai executar. Então,
um plano para executar. Depois, verificar esta execução. Para daí, você executando e verificando, você avaliar o que executou. Avaliar o que executou. Isso quer dizer o quê, meu querido e minha querida? Quer dizer que você tem que usar técnicas sempre quando for começar, por exemplo, uma situação onde você quer melhorar a sua comunicação. Trace um plano de como, quem, quando, onde, por quê eu preciso executar tais ações. E aí verifica se essas ações realmente são as ações mais pertinentes, se estão lá num checklist, para que você possa avaliar, depois que você executou, quais realmente foram eficazes e quais não foram eficazes. Então, você automaticamente está trazendo técnicas da autogestão para as tuas práticas secretariais. Saiba que nada é aleatório, não pode ser aleatório, meus queridos, não pode. Veja muito bem isso, aprenda esta situação como uma situação que vai fazer parte da sua vida para o resto da sua vida profissional. A tua comunicação com o executivo, você tem que ter um aprofundamento em relação à personalidade e a maneira de ser dele, aos hábitos e como ele organiza o trabalho, assim também como é que ele estabelece esse conhecimento da empresa. Você tem que saber quais são as suas metas dentro da empresa, o que é que você precisa saber, o que é que você precisa entender acerca dos documentos, principalmente. O quanto você, na tua ausência, as pessoas podem trabalhar sem estar te ligando, né? Verificando o que você fez ou deixou de fazer. As situações onde você vai estar lidando com os clientes, as interrupções na comunicação organizacional, elas precisam ser mapeadas. A sua imagem ela vai estar sendo projetada constantemente. É claro que a tua relação com as tuas atividades, elas vão estar sendo controladas. E a busca por esta melhoria nas práticas, ela vai fazer parte deste processo. Ou seja, você começa a entender que hoje, olha bem para essa imagem aqui, ó. O secretário ou secretária tem que ser mais, veja bem, analítico ou analítica. É esta imagem que vai acontecer quando você estiver dentro das empresas. Você expondo algumas situações quantitativas, qualitativas em gráficos para os seus colegas, sabendo muito bem o que você vai estar falando. Então, hoje é a imagem do técnico e secretariado, aquele que expõe as situações que estão acontecendo por meio da comunicação organizacional e que explica, principalmente porque vocês vão estar em conexões com as unidades estratégicas de negócio, que são os antigos setores, certo? Esta imagem, ela fala tudo. O secretário do século XXI é este agora. Todavia, entenda o seguinte, tem a extensão. E a extensão é o quê? Do secretário com a família do executivo. É inevitável. Ela pode ser regular ou esporadicamente. Mas o ideal
é que, por exemplo, se você vai secretariar um diretor, um proprietário de uma grande empresa, você vai lidar com a família dele também. A tua competência interpessoal, ou seja, a tua inteligência, social vai ter que ser melhorada continuamente. Como é que eu faço isso? Melhorando o autoconhecimento, melhorando o intrapessoal, porque o foco vai ser o interpessoal, mas a inteligência social, ela vai ser o ponto a ser estudado. Alguns estudiosos, como o nosso querido Isamitiba, psicólogo, que trabalha essa perspectiva das relações, de comunicação e do comportamento. Ele tem um livro que fala sobre isso, né? Entendendo um pouquinho sobre o executivo, sobre a família, neste contexto, de uma forma geral, falando sobre o sucesso dos pais não garante a felicidade dos filhos. Então, essa projeção que eu quero colocar para vocês é outra indicação que eu faço para vocês lerem. Vocês não vão para um ambiente organizacional? Vocês não vão lidar com executivos? Vocês vão ser executivos? Pois é. E essa perspectiva da família também. Então, o Isamitiba, que já não está mais entre nós, ele é responsável por grandes estudos desta área comportamental. E uma área que contribui muito para você melhorar suas técnicas e práticas secretariais, porque ele fala da comunicação, do comportamento e de várias situações dentro de algumas empresas. Então, atrelado à perspectiva familiar também, tá? É da editora Gente, tá? Contudo, e a família do executivo? Até onde eu posso manter o contato? O que eu devo ou não devo fazer? Isso está dentro da comunicação organizacional. Pode sim, você pode sim ser o quê? Gentil, com a esposa ou com o marido, né? Com o esposo, com os filhos, oferecer ajuda em caso de urgência, ou da ausência do gerente, ter recados ali caso ele deixe um pedido, né? Se estiver ali com a viagem, você está acompanhando, comunicar os procedimentos futuros, mas sabendo que para entender esses pilares, você tem uma conexão com todos os grupos de interesse. O primeiro é um grupo familiar, que todos os colaboradores têm. O segundo é dos sócios, proprietários. E do terceiro é com os executivos que estão focados em gestão. Mas para por aí? Não, porque eu tenho um grupo do familiar com os sócios, eu tenho um grupo dos sócios com executivos, eu tenho um grupo familiar com o executivo também, e eu tenho a relação familiar sócio-executivo. Ou seja, isso mostra, meu querido e minha querida, que vocês precisam se aprofundar mais e mais no comportamento que esses grupos, eles começam a interagir. Agora, o que é que você não pode fazer? Como comportamento e como comunicação, principalmente. Não pode forçar uma intimidade com o filho e com a filha do proprietário em que você está secretariando. Se convidar para festas de aniversário, formatura, casamento, o que quer que seja. Fazer comentários para a esposa acerca do gerente, ou do gerente vice-versa, da esposa, do gerente para a esposa, da esposa para o gerente. Se perceber que a esposa, por exemplo, controla os horários daquele gerente, supervisor que você está secretariando, tenta colocar isso, se colocar fora de umas perspectivas que não seja profissional. Jamais perguntar se a esposa ou o marido recebeu algum presente, etc. Jamais tentar entrar numa perspectiva de apresentar-se, ou forçar a apresentar a filha, a possível situação de algum parente a um outro parente que a não ser que seja alguma coisa que tenha sido por coincidência, ou tentar se convidar para determinadas situações onde aquele executivo que você vai estar secretariando. São situações que passam
da intimidade. E a intimidade demais não pode ter, né? Essa intimidadezinha que você está vendo aí, ó, dando presente para o seu líder, ainda fazendo um contato sinestésico aí com o líder, essa situação, ela não pode ocorrer, tá? Intimidade demais, né, sai do profissionalismo. E nós estamos colocando aqui que técnicas e práticas secretariais, elas buscam o profissionalismo, correto? Vamos em cima? E aí, em cima de quê? O que eu entro? Eu entro com as principais orientações que são relacionadas por vários autores. O Natalense e Vieira, eles colocam a postura que tem que ser sempre simpático. O ser sempre simpático, o ser simpático, é claro que tem dias que não tem como. Mas, pelo menos, a educação e a atenção, elas precisam estar contrabalanceando essas situações. Estar solícito depois que você realiza as suas atividades faz parte, principalmente no mapeamento e no cortar das fofocas também. Lembrar das datas comemorativas, dos aniversários do mesmo jeito. Cumprimentar-se a todos, independente da hierarquia, do nível hierárquico, não importa se a pessoa é dos serviços gerais, não importa se ela é um parceiro, um fornecedor, não importa. Não importa se você gosta ou não gosta da pessoa, você cumprimenta de forma educada. Isso faz parte de uma técnica de comunicação organizacional. O sorrir sempre traz simpatia. É claro que não é aquele sorriso forçado. Vai facilitar o teu relacionamento, vai fazer com que você tenha ali assuntos mais confidenciais sendo colocados de forma firme, até para as pessoas que vão estar perguntando para você sobre determinadas situações, mas entenda que existe uma privacidade por parte das pessoas nos seus escritórios, nos seus papéis, e na mesa de cada um organizou de uma forma. Você não pode mexer na mesa de alguém sem você pedir permissão. Isso faz parte de um procedimento de postura profissional, uma prática exercida dentro dos procedimentos secretariais, certo? Todavia, quando eu vou me comunicar, eu tenho que entender o seguinte, sempre vai ter isso aqui. Ruído. Do emissor, aqui no caso, emissora, e do receptor. Ok. O que é que vem no meio? A mensagem. Este ruído, se ele não for quebrado por uma comunicação simples, vai ficar difícil, porque ela vai falar alguma coisa mais e ele vai entender menos. Ela pode falar alguma coisa menos e ele entender mais. O que eu tenho que alinhar é que os dois estejam realmente em sintonia, onde eu possa ali melhorar a minha comunicação. Essa comunicação aí dela, no caso, ela está se expressando de forma forte, ela está aqui, ó, com a postura agressiva, não é? Porque ela não está falando, ela pode até estar falando, mas ela não está expressando na sua linguagem uma delicadeza, não é? Ela está com uma expressão forte. Então, já dá para ver que aqui tem ruído. Nesta leitura que você pode estar fazendo aí, e eu quero que você perceba bem, o que está recebendo não está entendendo e também não está dando a mínima. É o que aparenta ser, não é? No entanto, você tem que entender que isto também pode acontecer por meios da tecnologia, por meios da comunicação via telefone. Opa! E essa comunicação via telefone, eu vou estar dando ênfase mais ao quê? Ao
verbal, o verbal precisa que eu tenha algumas palavras. Palavras chamadas palavras de impacto. Palavras de impacto. Essas palavras de impacto, é claro, gente, a maioria das empresas que trabalham sobre produtos, falam sobre produtos, elas estão ali buscando fazer com que você entenda que aquela situação pode ser resolvida. Independente do segmento, pode ser da prestação de serviço de cabeleireiro, de manicure, pode ser no restaurante, numa clínica, pode ser na prestação de serviço de uma massagem, por exemplo, o que quer que seja. Mas nós sabemos que os telefones, eles ainda são utilizados para melhorar a comunicação organizacional. E essa comunicação no mundo secretarial, aí, na questão das práticas secretariais, ela traz também um reforço da imagem. A impressão do cliente vem também de uma fala provinda que pode vir, por exemplo, de uma atitude de um mau atendimento. Este mau atendimento aí, meu querido e minha querida, ele vai repercutir de forma negativa e muito. Não interessa qual é a forma que vai ser comunicada. Se vai ser por um telemarketing, se vai ser por mensagem, tá? Se vai ser pelo computador. Não interessa, o que interessa é que os treinamentos eles vão ter que ocorrer. Por quê? Porque a educação corporativa vai ser uma máxima dentro da organização. Até para que você possa lidar com esta situação. Entenda, meu querido e minha querida, entenda que a situação é que a cada momento as negociações elas vão ser aprimoradas. E você tem que melhorar a sua forma de se comunicar com as pessoas. Nem que seja por algumas técnicas que você pode pesquisar, como a PNL, Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística ela facilita o alinhamento das comunicações, fora que ela reforça algumas palavras de impacto. Perceba que, por exemplo, sinestesicamente, esta secretária, ela está, sorrindo, né? O sorriso aqui, gente, ele é percebido por quem está do outro lado da linha, tá? A simpatia ela é demonstrada por meio do sorriso no atendimento. Se você não mostra isso durante o atendimento, isso vai deixar a desejar. Lembre-se que a linguagem corporal, ela não é só presencial, ela é também virtual, porém conectado pela fala, você também vai estar expressando a sua linguagem corporal por meio do sorriso. E faz a diferença na hora dessa comunicação organizacional com o seu público-alvo, especificamente. Olha só o que você não pode deixar de fazer. Sorrir durante a comunicação por telefone, por exemplo. Nós vamos nos aprofundar quando a gente chegar especificamente sobre técnicas e práticas ao falar no telefone, tá? Ela engloba, e especificamente, algumas nomenclaturas que nós vamos mencionar para vocês como você estabelecer isso de forma específica. Lembra sobre isso. Lembra que eu relembro essa posição que hoje, você realizando essa técnica, você vai conseguir reduzir os custos porque você vai diminuir o estresse entre você e o cliente, entre a empresa e o cliente. E qual é a ideia? É aumentar a competitividade da organização. Por isso que você tem que ter um certo foco na psicologia, trabalhar um pouquinho mais esse suporte em termos comportamentais. Por quê? Porque a psicologia te traz mais o embasamento, principalmente quando se estar focado, meus queridos, na personalidade de quem está realizando essas práticas. Entendo que este processo todo
ele pode até fazer com que você mapeie como é que está a sua personalidade e como é que você pode lidar com esta personalidade na comunicação. Por exemplo, algumas práticas que você nem imagina que repercutem na comunicação organizacional. Gestão do tempo. Ela pode melhorar a comunicação organizacional se eu tiver o controle e o mapeamento do que é importante, urgente e circunstancial. Eu tenho até alguns testes, como por exemplo, a análise do perfil destes que fazem parte da comunicação. Que análise de perfil é esse, professor? Olha só, eu posso verificar que eu vou ter pessoas que se comunicam de forma racional. No quadrante A, elas vão usar esta parte do cérebro. Vão ser mais lógicas, analíticas, voltadas mais para os números e vão focar no resultado quantitativo. Eu vou ter que alinhar minha comunicação de acordo com ela, com estas falas. Se eu encontrar alguns que são ali, que estão caracterizados lá no quadrante B, que são mais cautelosos, ponderados, disciplinados, organizados, então eu tenho que me adequar às minhas palavras a este meio termo de um equilíbrio voltado para o respeito à disciplina, principalmente. Mas se eu for atrás de fatores emocionais, por exemplo, de um comprometimento afetivo, é claro que palavras que gerem desejo, emoção, devem ser colocadas durante as conversas, os diálogos. Se eu for para um perfil que identifique que aquela pessoa ela é criativa, ela é intuitiva, eu vou trabalhar o quê? A inovação com ela. Palavras que gerem curiosidade. É este mapeamento que você tem que colocar no seu vocabulário, meu querido e minha querida. É essa situação que você tem que começar a entender, que você vai colocar no seu escopo de comunicação, quer seja verbal ou não verbal. Quando eu entro, por exemplo, na comunicação com os colegas, eu analiso uma certa situação aí que é, por exemplo, colocar-se por trás da mesa do colega sem ser convidado, sem ter este convite. Fazer comentários sobre fotos sem ser perguntado. Não abrir, não ler, não tomar emprestado correspondência de terceiros. Usar o telefone e atender sem autorização, porque há também algumas organizações que elas estabelecem normas. E isso é comunicado constantemente. Servir-se de água, café, frigobar, na ausência da pessoa, sendo que aquele espaço é dela. Fazer comentários acerca de conversas alheias. Manter-se ouvindo conversas por telefone, posturas extremamente antiéticas. Mostrar-se curioso na vida particular das pessoas, fazendo perguntas invasivas, meus queridos. Olha só o quanto você precisa trabalhar essa comunicação, que nós vamos aprofundar. Em mais aulas que nós vamos estar na frente, nós vamos aprofundar com alguns cenários específicos que acontecem dentro das empresas. Tá? De uma forma geral, os comentários geram isso aí. Olha só essa figurinha aí, ó. Olha só. O que ela está comentando aqui? Acabou de me chamar para tomar... Acabou de chamar de novo para tomar café. Olha só aqui. Tá vendo aqui? Pois é. Fez o comentário, não é? E este comentário já passa uma percepção dela sobre ele. Ele também está repetindo a mesma ação? Será? Será que ele está repetindo? E qual foi o intuito desta comunicação organizacional dentro da empresa dele para com ela? Não é? Então, tem que se analisar caso a caso, situação a situação. E isso interfere a comunicação organizacional. Quando eu quero melhorar a minha comunicação, eu tenho que entender o seguinte.
eu tenho uma mensagem que ela vai ser passada vaga e não objetiva possibilidade de diferentes, e ela tem aí, no caso, né, diferentes interpretações. Ela não vai objetivar isso aí, porque ela vai ser tão vaga que ela não vai ter tanto fundamento. Na imagem, ela não é formatada apenas por uma aparência física. Eu tenho que entender que a minha avaliação, ela vai estar numa perspectiva de autoconfiança e se tornar empático com as pessoas. O contato com as pessoas é imprescindível, mas eu estar procurando melhorar o contexto e o momento de estar se expressando com essa situação, ela também faz parte desse contexto de melhorar a comunicação. Então entendam, meus queridos, pedi para o meu querido diretor colocar aqui nesta telinha compartilhada, tá? Testes como, por exemplo, esse, que nós já fizemos algumas vezes aqui. Teste de comunicação, voltado para a gestão de tempo, onde você foca na questão do que é importante, urgente e circunstancial. São extremamente importantes para você disseminar uma comunicação organizacional mais rápida. Mas aí o que eu coloco para vocês como perguntas? Olha aí. E vou deixar para que você possa ali estabelecer e levar para casa. Coloca aí no mínimo 7 processos que são envolvidos nessa perspectiva e relata para a gente, tá? Coloca para o teu professor mediador. Essa é uma, ok? E a segunda, quero que você, foque em estar aí acessando e verificar o seguinte. Você vai ali entender neste resuminhozinho aí que você vai fazer, vai printar a telinha, tá? E vai ficar como atividade para você, tá? Como uma atividadezinha para você discutir depois com o seu professor mediador. Ok? Show de bola? Olha aqui para mim. Vamos encerrar essa aulinha. Eu quero você participando mais, hein, gente? Depois acessa a plataforma para que a gente possa avançar em relação a isso. Nas discussões. Na aula seguinte, a gente vai falar um pouco sobre essas questões que nós colocamos agora para vocês. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. E eu fui!